Fußball em Porto Novo. Hoje estamos aqui no Estádio da Montanha do Esporte Clube Cometa da cidade de Itapiranga. É um campo que remete a muitas lembranças, a muitos jogos, muitos eventos que eu também participei e não poderia deixar de ser o último episódio do Fußball em Porto Novo. Então, hoje eu posso falar que conheço 95% das comunidades dos 3 municípios, de Itapiranga, de São João e de Tunápolis. Com esse evento do Fußball, a gente conheceu praticamente todas as comunidades, todos os campos e conseguimos registrar a história de todos os clubes. Hoje, particularmente aqui no Estádio do Esporte Clube Cometa, é um clube que eu joguei, fui presidente, conquistei muitos títulos e me deixa assim com a sensação do dever cumprido, de nós termos nos proposto a fazer esse trabalho junto com a SATV e tenho a certeza de que foi um trabalho bem feito, é um trabalho que vai ficar para a história e que todos os esportistas e demais moradores que são oriundos de Itapiranga, de Tunápolis, de São João do Oeste, poderão ao longo do tempo usufruir e poderão conhecer a história do futebol da antiga Porto Novo. Tudo começa com um primeiro passo: fundar a primeira cervejaria artesanal do extremo oeste catarinense. Uma fábrica de cerveja que leva consigo a tradição dos colonizadores germânicos. Cerveja, chopp e presentes. Tudo isso faz da Lasberg a cervejaria mais premiada do oeste catarinense. Proporcionar a cada consumidor uma experiência única quando degusta uma Lasberg. Lasberg. Cerveja com história. Em Itapiranga existiam 2 times. Na cidade, na sede. No interior, é claro que tinha time de futebol em todas as comunidades. Tinha e tem, né? Mas existia aqui em Itapiranga o Itapiranga e o 7. E saiu muito jogo entre os dois. O campo era ali na frente da prefeitura. Não tinha só o gramado e as traves. Aí saía muito jogo entre os dois. E o Itapiranga, eu jogava no Itapiranga. Ele era mais forte, pelo menos quase sempre ganhava os clássicos, né? E ali deu muita divergência, principalmente entre a diretoria, porque naquele tempo não tinha outro passatempo. Aí vinha todo o pessoal de Itapiranga vinha olhar esse jogo, né? Velho e mulher, tudo vinha torcer, né? Aí deu muita divergência entre os 2 times, né? Mais entre a torcida, né? Aí uma noite eu recebi o convite de 3 senhores que eram da diretoria do 7, que era o Pipo Gilberto Gerck, o Armindo Miller e o Alfredo Hinterholz. E eu era o presidente do Itapiranga. Aí eles proporam para mim fazer uma fusão entre os 2 times. Aí eu falei para eles, olha, eu por mim
aceito, mas eu tenho que consultar a minha diretoria. Aí eu consultei a diretoria e eles acharam por bem de fazer. Aí nós marcamos uma reunião na Sociedade 7 de Setembro, para o dia 6 de agosto de 1959. A Sociedade 7 de Setembro era ali onde hoje é o Davis, na esquina. Tá. Aí fomos lá aquela noite, aí começaram a falar, né, da fusão. Uns acharam bom, outros não, mas no fim foi aceito por todos fazer essa fusão, né? Mas fazer um time de futebol sem nome não podia ser, né? Não podia. Então foi dado palpites para dar o nome novo para o time, porque não podia mais falar em 7 nem Itapiranga, né? Aí uns deram palpite assim, outros assim, outros assim. Aí o Neto Bandeira, o Francisco Bandeira, deu esse palpite: Esporte Clube Cometa. E foi aceito por unanimidade esse nome. Aí aquela noite já foi dado o nome de Cometa, né? Ficou acertado o nome de Esporte Clube Cometa. Mas um time também sem diretoria não podia existir, né? Aí foi feita uma eleição da diretoria. Aí escolheram a minha pessoa, o Vitor Gribler, como presidente. E o pessoal aceitou, porque eu era presidente do Itapiranga, né? E era esportista sempre, né? Aí pegamos o pessoal para a diretoria, para o resto, misturamos tudo, eles, não devia mais existir 7 nem Itapiranga. Era só Cometa, né? E aí começamos, né? Foi indo, o Cometa está hoje aí, bem, tirou campeonatos, jogou bem anos no FEDASAB. Esse ano, por exemplo, não foram tão bem, porque os outros times também se prepararam bem, também estavam fortes, né? E aí o Cometa não conseguiu passar, né? Aí, como o campo era ali na prefeitura, nós fomos notificados pelo prefeito que eles queriam fazer a praça aí. Aí eu, como tinha o meu irmão Alípio, que tinha essa chácara e tinha essa planície lá, aí eu sempre dizia que campo de futebol bonito dava aqui, mas nunca esperei que ia ser lá. Aí quando o prefeito nos notificou, eu e o Celso Lerner, que era meu tesoureiro, fomos falar com o Alípio, com meu irmão, e fizemos com ele um negócio. Ele vendeu 1 hectare para nós, por 600 cruzados ou cruzeiros. Foi super barato aquele hectare lá, né? Mas nós fizemos um contrato particular com ele, e pagamos também uma parte, né? Mas depois eles começaram a lotear, os Gerk, o Pipo, lotear, e o Pipo queria deixar aquela parte de trás, não queria nos dar, do Cometa lá. E nós tínhamos comprado do Alípio, né? Aí nós fomos no cartório, no Jorge Nix, o Celso e eu, e registramos aquele documento, né? O registro, né? E aí o Pipo ficou bravo, não podia fazer nada, né? Aí estava registrado, né? E assim, depois, quando deu a fusão do Cometa, né? O Cometa pagou o resto, né? E aí foi feita a escritura também, com o Alípio, né? Que o Cometa fez, né? Porque nós não tínhamos escritura, tinha só o contrato particular, né? E assim foi indo, né? Foi crescendo, foram eleitos
presidentes cada ano praticamente, o Feder também foi. Hoje está aí um lindo campo. Olha, tem gente que vem e fala que tem times de futebol que são profissionais, não tem um campo tão bonito como o Cometa. Imponente Cometa de Glórias, com bravura busca sempre a vitória, que a pujança tricolor resplandeça, coroando com louros tua história. Criado muitos anos depois de sua fundação em 1959, o hino do Esporte Clube Cometa retrata o espírito esportivo que as diversas diretorias e os colaboradores e torcedores deram ao clube de futebol, nascido de um entendimento pouco previsível de atletas, dirigentes e torcedores das agremiações antecessoras e adversárias que deram origem ao clube. Os anos finais da década dos anos 50 do século XX marcaram um período de estagnação nos times que representavam a cidade de Itapiranga perante outros times do interior do município e da região extremo-oeste catarinense e noroeste gaúcho. 7 de Setembro e Itapiranga, os dois clubes originários, enfrentavam diversos problemas para formarem suas equipes e não estavam mais com poderio suficiente para suplantar não só as equipes bem formadas do nosso interior, como também as de municípios vizinhos com quem costumavam digladiar-se em concorridos embates esportivos. Durante um bom tempo, discutiu-se a ideia de fusão entre as duas agremiações citadinas. Todavia, a finalização do projeto esbarrava sempre na rivalidade existente entre elas e na intransigência quanto a detalhes de proporção irrelevante quando se avista a questão com a distância do tempo e a longura das emoções. Dizia-se que o pessoal do 7 não aceitava sequer as cores do Itapiranga na camiseta do novo clube. A recíproca quanto a essa rejeição era verdadeira. Ninguém cedia seus préstimos para organizar e dirigir o novo clube em função das rusgas existentes sempre entre os conservadores ligados ao 7 e os jovens rebeldes ligados ao Itapiranga. Entretanto, aos poucos as resistências foram vencidas e em agosto de 1959 ultimaram-se os preparativos para a fusão entre as agremiações, registrada numa ata de 6 de agosto de 1959, nas dependências da Sociedade 7 de Setembro, onde reuniram-se os associados do Esporte Clube Itapiranga e do Grêmio Esportivo 7 de Setembro, para o fim de estabelecer e proclamar oficialmente a união dos supracitados times e fundar uma única e nova agremiação. A medida revelou-se acertada e de imediato o Cometa, comandado por Vitor Alfredo Gribler, mais bem organizado e contando com o apoio majoritário dos esportistas da cidade, começou a sua senda de vitórias e a construir a fama de uma equipe vencedora e respeitada em toda a região. O ano da fundação foi dedicado à organização do clube e não houve registros de partidas realizadas, apenas jogos-treinos entre os atletas. Entretanto, já no início do ano seguinte, a qualidade da equipe começou a se ressaltar mediante os placares dilatados das partidas amistosas realizadas. 1960 começa com uma sonora goleada de 8-1 frente ao Esporte Clube Dourado, com igual placar aplicado em cima da equipe do União de Bom Plano logo a seguir. O Grêmio de Tunas sofreu 2 derrotas acachapantes na sequência, uma por 12-0 nos redutos da cidade e outra por 6-1 jogando no distrito de Tunas. Foram tempos de grandes excursões para partidas contra equipes que despontavam no cenário regional da época. O Cometa sofreu um revés em Criciúmal, Rio Grande do Sul, ante o Tupi. Logo depois, empatou em 5 gols com o Miraguai, em Tenente Portela. Goleou o Duque de Caxias de Linha Beleza em 2 oportunidades, 9-1 e 4-2 na revanche em Beleza. Depois recebeu o GE Criciúmalense para um jogo histórico que marcou o primeiro contato com os familiares Klaus, que logo a seguir mudaram-se para Itapiranga e defenderam as cores do Cometa com afinco e galhardia por muitos anos e pelo menos 2 gerações. O Cometa venceu a partida por 4-3.
Foi o tempo em que a direção do Cometa decidiu usar as camisetas do extinto Grêmio 7 de setembro nas cores encarnada e preta, recém-adquiridas e em melhores condições de uso do que as antigas camisetas então utilizadas. Tempos em que começou a movimentação em torno da construção de um novo campo de futebol, a localizar-se na linha Itapiranga, designando-se uma comissão para tratar do assunto com o prefeito municipal. O ano de 1961 registra diversos eventos patrocinados pelo Cometa na vida esportiva local e regional. O Cometa empata com o Grêmio Aliança em São João, volta a golear o Dourado pelo placar de 7-3 e depois excursiona a São Miguel do Oeste para um encontro poliesportivo com disputas de voleibol masculino e feminino e também de futebol. Foi uma excursão épica em que os componentes da delegação saíram de Itapiranga às 6 da manhã para poder participar do santo sacrifício da missa dominical às 7h15 em São João, para depois prosseguir viagem até São Miguel, onde chegaram às 10h30 com carreata de recepção, almoço e na parte da tarde, após as disputas de vôlei, a equipe itapiranguense venceu o Atlético por 2-0, gols de Werner e Zé do Banco contra. 1962 começou sombrio para o representante da cidade de Itapiranga. Começou com uma goleada sofrida em casa contra o Miraguai por 7-1. Empate contra o Grêmio Tunense em 2 oportunidades na sequência, para recuperar-se diante do Grêmio São João com nova goleada por 5-1 e a revanche contra o Miraguai em Tenente Portela, com vitória cometense por 10-6. O ano foi marcado por intensa atividade cometense na modalidade de voleibol, onde as equipes de naipe feminino e masculino digladiavam-se contra o Grêmio Pio XII, o Gremup, e contra uma forte equipe de São Ludgero. Também neste ano elaborou-se uma primeira minuta de locação contratual da área do campo de futebol na linha Itapiranga, onde em 18 de novembro de 1962, num jogo em que o Cometa venceu ao Souza Cruz de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, pelo placar de 3-2, ocorreu a inauguração do campo de futebol, ocasião em que disputaram partidas na preliminar o Uruguai de Capivara e o Grêmio Esportivo São José de Sé de Capela. Em 1963, repetiram-se as sonoras goleadas contra equipes interioranas, com placares elásticos e acima da casa dos 10 gols. Nesse ano, os amistosos com renomadas equipes do Rio Grande do Sul acentuaram-se. O Cometa recepcionou a equipe de Palmitim, o Tigre da Barra do Guarita, o Rio Pardo da cidade do mesmo nome no Rio Grande do Sul e o Ipiranga de Tenente Portela. Este jogo contra o Ipiranga, considerado um clássico da época, foi vencido pelo Cometa pelo placar de 3-2 e fez história como a primeira transmissão externa da Rádio Itapiranga, que transmitiu esse jogo direto do Estádio da Montanha. O ano marcou também o 30º aniversário do Esporte Clube Dourado, que realizou grande evento esportivo para 29 de junho. O Cometa participou do torneio, sagrando-se campeão da Chave A. Dia seguinte já iniciava uma série de partidas contra o Ipanema de Mondaí, acumulando derrotas, porém recuperando-se contra as equipes locais, cujos atletas e dirigentes reconheciam a melhor classe e categoria dos atletas cometenses. As atividades de voleibol mantiveram-se em várias ocasiões durante o ano, colaborando para movimentar a parte esportiva citadina, e no final do ano, em Assembleia Geral Extraordinária, os associados trataram da constituição definitiva do clube, aprovaram o estatuto e elegeram nova diretoria. Incumbida de finalizar as tratativas para a aquisição da área de campo ao casal João Alípio e Irena Gribler, elaborou-se um contrato com recibo e declaração de venda, consolidando a posse da área ao Esporte Clube Cometa, para o fim específico de implantar um estádio de futebol. 1964 foi intenso em atividades do clube. Partidas amistosas com equipes da região foram a tônica: Dourado, Ipanema, São Carlos, Humaitá, Atlético São Miguel, Juventude de Criciúmal, Guarani de São Miguel foram os adversários. Demonstra a clara intenção de penetração regional vista como necessária para o crescimento do clube.
A imprensa local anunciava que seria o primeiro baile do Cometa, marcado para 16 de novembro, no Salão de Festas da Sociedade 7 de setembro. Em outubro, a Assembleia reconduziu a diretoria para mais um período. 1965 foi marcado pela participação do Cometa em diversos torneios dominicais e jogos amistosos com equipes do município. São Ludgero, Dourado, Palmeiras de Baú, Duque de Caxias, Santo Antônio, Capelense, Grêmio São João, Tigre da Barra do Guarita. Cometa participou do Torneio Sangrento, realizado no mês de março, em linha cotovelo, pelo Brasil local, e que terminou com colossal briga campal, envolvendo grande número de jogadores. No mês seguinte, venceu um torneio em sede capela, onde, segundo o articulista do jornal local, venceu pela técnica, pelos seus jogadores dotados de inegável categoria. Embora com o desfalque de alguns jogadores, manteve o seu cartaz e continua sendo o maior. Em abril, o clube resolveu promover reformas e melhorias no novo campo, cuja área de terra fora recentemente adquirida. 4 máquinas motoniveladoras trabalharam durante alguns dias para fazer um nivelamento melhor na praça de esportes local. Havia um desnível de 2 metros que foi tirado com a cooperação da Prefeitura Municipal. Entretanto, para os desportistas locais, uma inquietação começou a surgir e foi retratada pelo colunista do bate-bola do jornal Oeste em Marcha, externando sua preocupação nos termos que seguem. O Esporte Clube Cometa, fundado sobre as ruínas do Esporte Clube Itapiranga e do Grêmio Esportivo 7 de setembro, que saudades daqueles bons tempos, teve um início pouco promissor, ninguém acreditando muito no seu sucesso, uma vez que haviam sido fundados outros clubes anteriormente e todas haviam ido à derrocada. No entanto, após alguns anos de obscuridade, veio afinal o período de ouro em que se consagrou aos olhos de sua torcida. E da torcida de todos os clubes ainda se apresentava como uma equipe de valores individuais e um conjunto homogêneo nunca visto por essa região. Vencia por autênticas goleadas, tanto em seu reduto como em campos adversários de municípios de outro estado. No entanto, de uns meses para cá, esta boa equipe, esta boa fama está se eclipsando por atuações medíocres, por uma falta de conjunto nunca visto, perdendo partidas que em tempos atrás teria ganho por scores quilométricos. E se vence alguma partida, não convence de maneira alguma. Saíram excelentes valores como Miller, Euclides. O plantel nunca treina, a diretoria não toma medidas para sanar esse estado de coisas. O campo de esportes está péssimo. Resultado, por todas estas e mais outras coisas, tem-se a impressão de que esta agremiação estaria tomando o rumo de um cometa, que após o seu giro vitorioso, aos poucos definha e reduz-se a uma lembrança. Em maio, o mesmo articulista voltou a reclamar. Opinião publicada no jornal reclama dos poucos jogos de futebol aos domingos na cidade e também da prática de outros esportes. Ora, diz ele, todo bom cristão sente-se inclinado a praticar ou assistir aos domingos algum espetáculo esportivo, quer seja futebol ou qualquer outro. A essência do esporte, que é o Cometa, joga uma vez por mês no seu reduto, sendo que nos outros domingos joga fora ou não joga. Nesse caso, o habitante itapiranguense vai olhar o quê? A opinião expressava uma realidade. As partidas e promoções escasseavam e o segundo semestre do ano de 1965 foi de poucas realizações. O estádio continuava passando por reformas. Em outubro, nova diretoria foi empossada por aclamação e passaria o clube a ser presidido por Ulrich Jung. A moda da época era a disputa de grandes torneios dominicais, um encontro religioso, social e esportivo que movimentava as comunidades. O Cometa promoveu um desses eventos. Ao final de fevereiro, fez realizar um grandioso torneio de futebol, para o qual convidou as mais categorizadas equipes de futebol da região. Na programação constava a realização de uma missa campal antes da realização das partidas.
Entretanto, nesse período, poucas partidas foram realizadas, a maioria delas em gramados adversários, gerando pouca movimentação e muita despesa ao caixa do clube. Nessa gestão, verificou-se o primeiro déficit no balanço apresentado ao final da gestão, prejuízo galhardamente suportado pelo presidente, que justificou insucesso financeiro em face da composição da diretoria, composta por muitos atletas, o que teria prejudicado o desenvolvimento das atividades de arrecadação do clube. Em outubro de 1966, Gilberto Henck reassumiu a função de presidente com a responsabilidade de retomar as atividades do clube. Entretanto, o futebol citadino estava numa fase de dormência e somente houve uma mobilização maior para que o Cometa participasse da Copa Oeste, anunciada para ser realizada no ano seguinte. Porém, só aconteceu em 1968 e não teve os resultados esportivos esperados, uma vez que tal campeonato sequer foi finalizado em função de brigas e discussões acerca de arbitragens caseiras que beneficiavam o clube de São Miguel do Oeste. Em 1969, Gilberto José Guerck, o Pipo, assumiu a presidência, objetivando reorganizar o clube, dado a inatividade que se verificou após os insucessos da Copa Oeste realizada no ano anterior. O estádio ainda carecia de melhoramentos. O esporte da cidade continuava sobrevivendo de promoções esporádicas e o futebol não chamava muitos aficionados ao Estádio da Montanha. A inatividade do clube durou até o começo do ano de 1973, quando Vito Gribler, atendendo ao apelo de jovens desportistas, aceitou voltar ao cargo de presidente, contribuindo para o reerguimento do clube. Desde então, o Cometa manteve-se em constante atividade. Embora incipientes, as categorias de base começaram a ser fomentadas na década dos anos 70 com o Cometinha, assim como as atividades de veteranos do clube, que por largo tempo foram o sustentáculo do clube esportivo. A semente plantada germinou e deu frutos, gerando excelentes desportistas e elevando o clube ao reconhecimento regional e estadual, justificando os versos finais de seu hino. Ó Cometa, tu és nosso orgulho, tua garra transcende gerações, teus triunfos inspiram teus filhos, nos teus prélios singulares lições. Do passado florescem conquistas, que a tantos talentos guiou, hoje forma muitos desportistas, que o nosso Cometa iluminou. Para quem não me conhece, eu sou Guido Kelm, nascido em Itapiranga e morei lá até o ano de 73. E antes desse período eu joguei durante 10 anos no Cometa. Então eu, antes de mais nada, quero saudar a toda a família cometense e dizer a todos que eu vesti essa camiseta com muito orgulho naquele período, que já se passam tantos anos, né? E também quero saudar aqui o meu sobrinho Feda, que está fazendo esse belíssimo trabalho de resgate do futebol no município de Itapiranga, aí, com essa programação toda que ele está encabeçando e está conduzindo de maneira brilhante, que a gente está acompanhando aí nas redes sociais com muito orgulho, vendo aí a continuidade de um clube que já está completando 63 anos, se não me falha a memória, neste ano, aliás, neste mês de agosto, né? Então, são poucos clubes que permanecem por tanto tempo e de uma maneira muito vitoriosa, aí, com um Cometa muito estimado e temido na região, como a gente está vendo, está acompanhando. Então, dizer aí que no meu período em que eu vesti
a camisa do Cometa, as coisas eram bem diferentes, naturalmente. Não existiam esses campeonatos regionais, eram totalmente amadores, naturalmente, e com jogos principalmente amistosos na região, né? Onde inclusive a gente tinha muito relacionamento e os clubes se complementavam em algumas situações de alguns jogos. Tanto os jogadores do Cometa jogavam em outros clubes, como eu e Antoninho Hert mesmo jogamos em Guaraciaba num ano desses, quando o Cometa não participou do torneio, que, se não me falha a memória, era a Copa do Oeste. E um dos poucos que aconteceram, isso já no início dos anos 70. Antes disso se fazia amistosos e muitos jogadores, principalmente em função do relacionamento com alguns jogadores, tipo, que eu posso citar aqui, o Lacimelo, trazia alguns jogadores de Tenente Portela, lá do Miraguai, e outras vezes jogadores do Cometa jogavam lá. Então havia um intercâmbio muito, muito bonito na época e funcionava de uma maneira diferente do que é hoje, né? Então era bem amador e bem de clube mesmo, né? E para diversão, que era a diversão que a gente tinha nos finais de semana, participando de torneios municipais, torneios regionais, alguns, né? Então essa é a forma. Então eu quero enaltecer aqui esse trabalho que está sendo feito e incentivar para que continue fazendo do Cometa o nome que ele merece e que continue as pessoas envolvidas aí, que a gente está vendo aí, continuem a se envolver, a se dedicar, porque o esporte vale a pena e é uma forma de não só de saúde, como de relacionamentos e de amizades. Então eu quero deixar aqui o meu abraço fraterno aí para todos e que todos se sintam abraçados aí por um ex-atleta do Cometa. Um grande abraço. Meu nome é Ivan Jäger, mais conhecido como Kiko Jäger, ex-morador aqui de Itapiranga e conhecedor das histórias do Cometa desde os anos 1970, por aí. Então, com o advento da Copa do Mundo de 70, que o Brasil foi tricampeão mundial, a nossa gurizada começou a se interessar bem mais com o futebol local e, a partir dali, começaram a surgir pequenos grupos e times de futebol. Também naquela época, irmão Manuel Taborim, irmãos da Sagrada Família que estavam chegando em Itapiranga, começou a organizar uns times de futebol com a nossa turma. E logo depois chegou o irmão Júlio, muito rapidamente, e se dedicou a organizar os primeiros campeonatos. Tínhamos na época Grêmio Estudantil, São Paulo Futebol Clube, Gauchinho, eram os times que participavam daquele primeiro campeonato que foi no Estádio das Laranjeiras, ali onde hoje, se eu não me engano, tem o Colégio da FUNEI, um ginásio de esportes, me parece. Então foi para mim assim que eu lembro o primeiro campeonato que a gente participou, organizado pelos irmãos da Sagrada Família. Jogadores como Nuna Gribler, Vilmar Menucin, Nilson Sabino, Antônio Engster, Antônio Rodrigues, o popular Chita, o Ademir Marasca, João Welter, Áureo Welter, e outros menos cotados. O Zorro também era jogador do grupo. Eram alguns dos que participavam daquela vez, daquele primeiro campeonato que aconteceu ali nos fundos no Estádio da Laranjeira. E a partir dali o irmão Júlio começou a ver que tinha gente que poderia jogar em outros times um pouco maiores, ou melhor, o Cometa da cidade, que era o mais conhecido,
Então começou a levar a gente para lá. O Nuna Gribler e eu fomos os primeiros, eu acho, jogadores mais jovens que começamos a participar lá nos Jogos do Cometa. Inicialmente ele levou a gente nos treinos e aos poucos fomos entrando no grupo principal, que a gente na época falava, vamos jogar com o time dos grandes, porque naquela época tinha o time titular e o juvenil, é fim de papo, não tinha essas subcategorias que tem hoje. Então começamos a entrar devagarinho e eu lembro bem que teve um torneio lá no campo da Safrita naquela época e foi o primeiro jogo assim, oficial que eu participei e o Nuna Gribler também naquela época. Só que não tivemos muito sucesso naquele primeiro campeonato, naquele primeiro torneio, porque a gente era bem novinho e um jogador do Cometa, se não me engano, Kiko Anholeto, jogou um jogador dentro do Rio Uruguai, lá no lado do campo da Safrita. E a partir dali começou uma pauleira que terminou 1 ou 2 dias depois. Só aquele campeonato, aliás, aquele torneio terminou ali mesmo naquela brigaçaiada. E daí nós saímos correndo e eu vim do campo da Safrita até na minha casa correndo de a pé e até hoje eu não sei como que os outros fizeram para se virar, mas foi mais ou menos isso. Eu vim ali por baixo do campo, onde tem hoje o posto, na época tinha um posto Texaco, se eu não me engano, não existia a Avenida Beira-Rio, Uruguai, essas coisas, não tinha nada. Ali era tudo um potreiro e um mato. E eu estou desconfiado, inclusive, que o primeiro rastro da construção da Avenida Uruguai foi aquele mesmo, porque eu saí ali em cima, perto de onde é hoje a rodoviária. Brincadeiras à parte, mas foi mais ou menos isso o nosso primeiro torneio. Então, o que aconteceu? Aos poucos fomos entrando, eu e o Nuna Gribler, hoje o Mussum, que iniciamos os nossos primeiros jogos ali. Então, o irmão Júlio era um organizador, incentivador, ele organizava os jogos, os treinos lá no Cometa, então nós íamos lá jogar com os grandes. Guido, Kell, Canário, Fight, inclusive o Arno Sulis e Bruno Sulis, que tinha acabado de vir de Três Passos, se eu não me engano, começaram a jogar lá também. Mas logo pararam. Os jogadores para treino eram convidados aqueles que podiam. Inclusive, nosso amigo falecido, Dr. Lélio Schmitz, também participou de treinos, eventualmente, lá no Estádio da Montanha, coisa que pouca gente sabe. O irmão Júlio, além de incentivador, em muitos jogos, era também o ponteiro direito do Cometa. Ele jogou muitas partidas como ponteiro direito do Cometa. Então, sempre foi um incentivador e assim foi que eu comecei lá no Cometa, incentivado por ele, e o Nuna, que era também um companheiro de escola, de colégio, e a professora Maria Vaz, que na época era nossa professora de Educação Física, também sempre com aulas de Educação Física, onde todo mundo ficava um pouco mais bem preparado. Ela e o irmão Júlio eram nossos primeiros professores de Educação Física. Assim fomos começando. Lá por meados de 72 ou 73, fizemos um jogo amistoso em Capivara, contra o Uruguai de Capivara. Existe uma fotografia preto e branco naquela época, os jogadores todos queriam imitar os artistas de televisão e os jogadores famosos pelo mundo afora, então todo mundo deixou o cabelo um pouco comprido. Foi um episódio que aconteceu, um jogo que aconteceu lá em Capivara, no Rio Grande do Sul, onde o Cometa jogou uma partida amistosa. A partir daquele jogo, daquele time, começou-se a formar um time um pouco mais qualificado e logo entramos então no Campeonato Municipal de 74. E isso nem preciso contar mais muita coisa sobre esse campeonato, porque todo mundo quase já conhece a história. Eu participei naquele ano, eu joguei como centroavante naquele ano, já era centroavante antes disso também. Então, fui centroavante daquele campeonato de 1974, que foi o primeiro, e que o Cometa foi campeão. A partir deste campeonato, tínhamos o Tarcísio Royer, Guido Kell, Paulinho Borchardt, Elmar Dapper, Ivinho Vesno, Sérgio Gribler, o Mussum, Maziero, o nosso goleiro, e outros que agora não estou lembrado. Esse time se desmanchou um pouquinho porque eu fui contratado a trabalhar na Safrita, na época, Frigo Aves, aliás,
E a partir dali comecei a jogar no final de 74 no time da Safrita, que também estava se reforçando e queria fazer um time forte para o campeonato municipal. Mas em 75 já o time da Safrita foi desmanchado, vamos dizer, ou melhor, deixou de participar do campeonato municipal por motivo de desavenças e problemas que aconteceram com a própria empresa, por causa do futebol. Então começamos a participar apenas de campeonatos regionais, amistosos, e inclusive foi logo feito a Taça Sagenética, que esta daí a Safrita participou, mas quem ganhou aquele campeonato foi o Aliança de São João. Então eu joguei inicialmente lá na Safrita e logo depois voltamos, eu e outros companheiros, o Pingo Kirsten, que muitos devem conhecer. Ele também jogou em 76, 77 na Safrita e daí voltou a jogar no Cometa, onde ficou até que foi embora. O meu encerramento no Cometa, oficialmente, jogando como jogador titular, foi em 1994. Já bem velhinho, caindo pelas beiradas, mas ainda jogando na lateral direita. Veja como evolui bastante. De centroavante fui para a lateral direita, só não joguei no gol. Então, muitas e muitas coisas aconteceram nesse meio tempo. Pequenos intervalos de campeonatos que eu joguei, por exemplo, no Guarani de Beato Roque, num ano que os jogadores do Cometa se espalharam por aí. Então fomos uma turminha lá. O Mino Kelo, o Arno Guezin, o Jego, conhecido de todo mundo. Jogamos aquele ano e ganhamos o campeonato municipal. No ano seguinte já voltamos por Cometa, porque o Feda e o Celso Manuel, lá do BESC, o Jego e eu e mais outra gente, organizamos novamente o Cometa e acabamos entrando no campeonato, jogando a segunda divisão inicialmente, e no mesmo ano, por força do regulamento, acabamos disputando o título e ganhamos o título também. Então foram anos muito maravilhosos. E outro campeonato que eu participei foi com o Colorado de Ervalzinho, também foi um campeonato onde chegamos na final e não ganhamos. E campeonatos regionais, eu joguei uma época no Grêmio Tunense, um campeonato regional, e joguei um campeonato estadual para o Aliança, quando um jogador lá, o Décio Vaz, fez uma cirurgia, o Feda era o centroavante e voltou a jogar para o meio campo, e eu entrei naquele campeonato como centroavante. Foram times onde eu também participei, e teve outros também, mas o principal foi o Esporte Clube Cometa, que foi desde idos de 1970 até 94. Então, para encerrar esse assunto sobre Cometa, quando eu participei, eu só quero lembrar ainda que na época eu fiz algumas coisas interessantes, que eram bater pênalti e fazer gol em diagonais. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Gol em diagonais é fazer aquele gol de trivela, que eu ainda hoje faço de vez em quando eu jogo por aí com meus amigos veteranos lá em Florianópolis. O Feda e o Pingo são testemunhas disso, e muitos outros também. É só comparecer um dia em Florianópolis, numa segunda ou numa terça-feira, que vocês vão ver isso pessoalmente hoje ainda. Forte abraço a todos, sucesso e até uma próxima oportunidade. Eu sou o Pingo, popular Pingo, meu nome é Hugo Kirsten. Eu vim para Itapiranga em 1976. Eu vim a convite da Safrita para trabalhar na Safrita e jogar futebol. Eu iniciei a minha carreira praticamente na Safrita e depois de 2, 3 anos eu passei a frequentar a equipe do Esporte Clube Cometa. No Esporte Clube Cometa a gente teve inúmeras vitórias, vários títulos, desde municipal, amador, e assim a gente foi galgando ano a ano, num prazo de uns 15 anos mais ou menos, onde depois fui transferido para a cidade de São Paulo trabalhar profissionalmente. Tive excelentes colegas do time. A gente teve numa época assim o auge do Cometa naqueles anos. E aí a gente teve assim, conseguiu bons títulos. O time realmente era um time bem com pegada boa. E
Foi mais ou menos uma coisa assim que a gente teve, né? Lembrando que nessa época a gente teve uma dupla de zaga muito boa, era o Nuna Gribler. Eu recordo muito bem que o nosso goleiro era o goleiro Leco. Ele, quando ocorria alguma falta no início da área, ou o adversário estava fora da área, pode deixar para mim que eu pego, eu garanto aqui. E as faltas, muitas vezes ele dizia, não preciso de barreira, deixa aberto que é melhor para mim. E assim foram os acontecimentos. O Diego era o carreirinha da ponta esquerda, o Feda era o popular chorão do meio de campo, né? E o Kiko era aquele cara que sempre metia pimenta no meio das coisas, centroavante, né? Fazia alguns gols de vez em quando, mas não era tudo aquilo que ele fala hoje em dia por aí. Sou Anselmo Dal Bosco, estou com orgulho de estar aqui hoje fazendo essa gravação aí para o nosso Esporte Clube Cometa, que para mim foi sempre um orgulho ter trabalhado por esse clube, né? Que começamos a nossa diretoria junto com o Leonidas Casaroli e o Aldir Endias, que ficamos de 83 a 87, começo de 87, e realmente conseguimos conquistar bastante coisa aqui no Cometa. Uma das principais conquistas aí foi a reforma desse campo aí, onde realmente tem uma praça esportiva até hoje muito bem cuidada que está, e a gente fica com mais orgulho ainda desse clube. O que eu posso citar aqui é o campeonato, principalmente, quando nós pegamos o Cometa, estava na segunda divisão, naquele ano foi campeão da segunda divisão e foi campeão da primeira, no mesmo ano, né? E depois o Cometa não parou mais de ganhar títulos, né? Praticamente foi campeão todos os anos do campeonato municipal. Aí o nosso objetivo era um campeonato regional. Daí entramos em 86 para disputar o campeonato regional e graças a Deus conquistamos esse campeonato, que foi muito importante para o clube, para erguer o clube e todo mundo acreditar, e todo mundo começou a apostar mais no Cometa, né? E isso aí é uma história que a gente conta porque realmente a gente passou, teve às vezes decepções, mas também foi mais alegrias que decepções. Então, estou aqui hoje, inclusive eu quero convidar o Feda, que foi um atleta do Cometa aí por muitos e muitos anos, que eu tenho uma surpresa para ele aqui. Em primeiro lugar, a camisa que ele usou na decisão do campeonato regional. Aí, ó. Né? Ainda com o patrocínio do Mercado Klein, né? Isso aí o próprio Hélio vai ficar muito, muito feliz. E essa camisa 8 aí, que não usaram muito direitinho, mas serviu, né, Feda? Pois é, para mim é uma surpresa. E a gente está gravando aqui, mas ele me chamou ontem, na loja dele, e me falou, eu nem sabia da existência da camisa, né? Ele tinha guardado, né? Eu disse isso é 38 anos. Vestiário para ficar para ele, né? Eu acho que pesou a consciência e deu. Que pesou. Então, realmente eu agradeço. É uma olha aqui, recordação muito. E tem a faixa de campeão regional de 86 também, né? Essa vai ficar para o Cometa aqui, não deve ter nenhuma, né? Pois é, mas onde é que foi essa faixa? 38 anos a camisa. 38. Essa aqui foi feita na época com a Dona Hilde, né, a mulher do professor Tealmo, que tinha uma confecção que fazia esse tipo de camisa. Eu agradeço. Obrigado. Tá bom. Essa aqui então fica para o Cometa aqui. Cometa, né? Fica na exposição do Cometa aí. Eu fico muito agradecido então de ter me convidado aqui para fazer essa entrevistazinha e dizer que o nosso Cometa tem que sempre mais crescer, porque é o clube de tradição aqui, não é só a nível municipal, regional, mas é estadual, até nacional. Meu nome é Jaime Luiz Henques, sou um cometense desde a tenra infância, acompanhei a história do clube desde que me lembro das coisas, sou também um pesquisador
dos registros históricos que o clube tem, enaltecendo o trabalho de todas as diretorias que passaram por esse clube, cada uma contribuindo com alguma coisa para que ele seja o que é hoje. Um pouco da história do Cometa começou lá nos anos de 57, 58, quando Itapiranga tinha, a cidade de Itapiranga, melhor dizendo, tinha 2 clubes de futebol. O Esporte Clube Itapiranga e o Grêmio Esportivo 7 de Setembro, que era um departamento da Sociedade 7 de Setembro, funcionava para os jogos de futebol da comunidade. O Grêmio 7 de Setembro era considerado um clube de elite e o Esporte Clube Itapiranga era um clube das pessoas que não conseguiam jogar junto ao Cometa. E essa rivalidade que foi se criando entre as duas equipes acabou por levar as duas equipes a uma estagnação. Não conseguiam evoluir futebolisticamente como clubes também. Então, no ano de 1959, cresceu uma onda para que houvesse uma fusão entre os clubes, para que eles pudessem, de fato, competir com as demais localidades da região e mesmo com os clubes do interior de Itapiranga. Então, houve a fusão entre o Esporte Clube Itapiranga e o Grêmio 7 de Setembro, ocasionando o Esporte Clube Cometa. Não foi uma fusão muito fácil, relatos das pessoas que conviveram com a fundação desse clube à época dão conta de que até a rivalidade era tanta que até a escolha das cores do clube, um não admitia que fosse somente as cores do outro. Bom, as cores das camisas do Cometa, algumas dão conta de que eram vermelhas e brancas e outras de que era utilizada a camisa do departamento esportivo do 7 de Setembro. Em ata de fundação, havia sido escolhido as cores branco e preto como oficiais da nova agremiação, o Cometa. Entretanto, devido a alguns acordos posteriores, foi acrescentada a cor vermelha uniforme, ficando um clube tricolor. E relatou-me meu tio Neto Bandeira, que era atleta do Cometa, do Itapiranga, na época, e também foi membro de uma das primeiras diretorias do Esporte Clube Cometa, que a escolha do nome ocorreu da seguinte forma. Eles estavam, ele e seu amigo Ivo Ruschel, conversando num bar que eles chamavam de Arca de Noé, que era de propriedade do nosso amigo Vito Gribler, que foi inclusive o primeiro presidente da agremiação. E esse bar estava localizado aí no centro da cidade, onde hoje é a Harmonia Calçados. E eles costumavam, no final de tarde, passar por um aperitivo, conversar sobre esporte e tudo mais, fazer os debates esportivos naquele local. E naquela época, segundo o meu tio, Neto Bandeira, destacava-se uma equipe, uma agremiação lá para os lados de Antônio Prado, que ele não soube precisar a localidade, mas que estava se destacando muito no futebol e o nome era Cometa. Então eles ali sugeriram o nome de Esporte Clube Cometa para a nova agremiação, resultante da fusão do Itapiranga com o Grêmio Esportivo 7 de Setembro, e foi acatada a sugestão, e isso foi registrado então o clube com o nome de Esporte Clube Cometa. Um dos passos iniciais das diretorias do Cometa foi a aquisição de uma área para ter o seu campo de futebol, porque até aquele momento, no início da década de 60, as partidas eram disputadas num campo que havia na Praça das Bandeiras, em frente onde hoje é a Prefeitura Municipal. E esses campos, todos os finais de semana, existiam jogos movimentados que reuniam grande população de Itapiranga. Um fato bastante curioso com relação a isso, que as pessoas mais antigas lembram, é que durante as partidas haviam 2 narradores do jogo que estava sendo disputado. O Walter Schell, conhecido Walter Schell, o seu Walter Rabicost, que era agente telegráfico aqui em Itapiranga antigamente, e outro senhor que eu não lembro o nome agora. Mas eles ficavam, cada um com uma metade do campo, dando seus gritos e narrando os acontecimentos da partida, criticando o juiz, jogadores e modelando o comportamento da torcida. Mas o Cometa, uma vez constituída a agremiação com registro de estatutos, resolveu adquirir uma área de terra para realizar sua praça esportiva.
E esse terreno onde hoje está o campo do Cometa pertencia ao seu Alípio Gribler, que o vendeu ao Cometa lá pelos anos de 1963 por um valor, e logo após isso, com apoio da Prefeitura Municipal, foi começado a escavar esse campo, essa área, para deixar ela terraplenada, nivelada, para que pudesse virar uma praça esportiva. Os antigos contam, e essa me contou o seu João Averbeck, que a Prefeitura cedeu uma patrola para fazer o serviço aqui no campo, mas a patrola não conseguia subir os morros aqui para a montanha, por causa do aclive que tinha para chegar aqui em cima naquela época. Então a dificuldade era muita. E o seu João costumava dizer que aquela patrola que a Prefeitura arrumou para fazer o campo, precisou subir ajudada por uma junta de bois e empurrada pelos dirigentes e pela juventude da época que tinha interesse no campo. Então é uma história bastante pitoresca. O seu João costuma dizer que aquela patrolha lá patinava para arrancar a guanchumba. Então é uma coisa que aconteceu para a criação do campo. E assim foi indo. As diretorias foram se sucedendo, o campo recebendo melhorias, e tudo isso serviu para que a comunidade abraçasse o Cometa como o clube da cidade, o clube de coração de quase todos os itapiranguenses. Salvo períodos em que houve outros clubes, aqui na cidade também, conforme a cidade foi crescendo, foram surgindo outras agremiações, mas o Cometa permaneceu no coração dos itapiranguenses como sendo o principal clube da cidade de Itapiranga. Essa área de terra foi adquirida ao seu Alípio Gribler por 600 mil cruzeiros à época, e foi feito com empréstimos e com cotização dos associados do Cometa, com alguma sobra de caixa que adveio também do Itapiranga e do 7 de setembro, que foram colocadas à disposição das diretorias do Cometa. Esse estádio da montanha recebeu esse nome justamente pela sua localização. À época, era uma região aqui em cima de bastante difícil acesso. Tinha um acesso apenas que saía mais ou menos onde hoje tem a Nedel, ali na Avenida Beira Rio, e subia fazendo uma curva, chegando aqui na atual entrada do estádio. Então, esse estádio recebeu esse nome em função de estar situado no alto dos morros aqui, e também há uma história que se conta que o apelido de Leão da Montanha, que é dado ao Cometa, o epíteto de Leão da Montanha, trata-se de que havia por essa região, durante os fins de tarde, início de noite, um ronco muito forte que se assemelhava a um ronco de um leão. Então começou a criar-se uma expectativa de que houvesse leões aqui para os lados do campo do Estádio da Montanha. E, na verdade, tratava-se de um bando do macaco bugio, que faz um barulho, um ronco parecido com um leão, e quando as pessoas ouviam o rugido do bugio, achavam que era de um leão. Mas quando essa história foi devidamente esclarecida, o Leão da Montanha já fazia parte das histórias dos cometenses e estava rugindo pela região inteira. O Cometa, logo após a fundação do clube, ele virou uma espécie de motor da juventude da cidade. O Cometa participava de torneios de voleibol, de futebol de salão à época, na maneira em que eram oferecidos as disputas, fazia amistosos, levando equipes de voleibol para a região inteira. Há registros de amistosos em Frederico Westphalen, em São Miguel do Oeste, em São João, em algumas cidades do Rio Grande do Sul. O Cometa sempre teve, na década de 60, um intercâmbio muito forte com as equipes de Criciúmal, o Criciúmalense, o Tupi, que hoje são, o Tupi até hoje é uma equipe que disputa divisão profissional no estado do Rio Grande do Sul, mas havia uma relação muito próxima, tanto que a família Klaus, que é de Criciúmal, acabou cedendo vários jogadores para o Cometa e muitos deles vieram residir aqui em Itapiranga. E com isso eu lembro do Zeca, que foi um grande nome do Cometa na década de 60, que era um jogador
de excepcional qualidade, um atacante muito forte e que fez muito pelas cores do Cometa como um atleta. Auxiliava também as diretorias naquilo que podia, então é uma homenagem que deve fazer ao nosso amigo José Klaus, e que também foi depois pai de atletas do Cometa, que ajudaram muito a equipe, como o finado Zequinha, nos anos 80, início dos anos 80, depois veio o Gordo, que honrou as cores do Cometa, sendo inclusive campeão regional com o Cometa também, junto com o Feda, com o Pedo. Então tem uma série de efeitos dessa proximidade que o Cometa teve na década de 60 com essas regiões do Rio Grande do Sul. Como atleta do Cometa, eu participei em alguns momentos, não por muito tempo, em função de que quando ainda aspirante às equipes principais, a nossa turma de amigos foi jogar junto ao América na época, porque não conseguia vaga nas equipes do Cometa. Então nós ficamos lá no América durante quase 3 anos jogando. Depois disso fizemos uma temporada e meia aqui no Cometa, no ano de 80. Em 81 eu saí para estudar e daí houve um hiato de participações aqui no clube. Mais tarde, que pesa essa experiência como jogador também, em outras equipes, no ano de 1996, fui escolhido para ser o presidente do clube. Era uma situação em que o estádio estava em obras, o Jego havia me antecedido na presidência e realizado muitas obras de infraestrutura no estádio. E lá pela metade do ano de 95 ele me chamou para uma conversa, insinuando que eu deveria ser o próximo presidente do clube e querendo a minha autorização para fazer dívida, porque ele não teria tempo de pagar tudo durante o mandato dele. Como nós tínhamos uma relação de amizade muito boa, uma relação de confiança muito grande também, eu garanti a ele que seria o próximo presidente e que ele poderia fazer as dívidas e que eu assumiria o compromisso de pagar. Então, ao par de todas as atividades esportivas do Cometa, nós trabalhamos bastante naquele ano de 1996, que o meu exercício da presidência durou pouco menos de 1 ano, mas nós conseguimos pagar toda a dívida do Cometa na época e entregar o caixa ao final do ano com a sobra de valores para a próxima diretoria poder trabalhar com tranquilidade. Naquele ano nós disputamos o campeonato municipal, que já vinha de uma edição de um ano anterior, finalizamos com a conquista do título nas categorias principal e juvenil, e depois disputamos sem muito sucesso o campeonato regional, que já era praxe o Cometa fazer essa disputa, inclusive realizando os primeiros jogos noturnos do campeonato regional aqui lá na época, uma vez que o Cometa já tinha iluminação no estádio. Então foi uma experiência muito grande para mim, muito satisfatória. Acho que podemos ajudar o Cometa a crescer um pouco mais. Concluímos a Copa 2 naquela gestão, construímos a arquibancada até a metade do campo e as diretorias posteriores, com todos os méritos, foram ampliando a arquibancada, realizando a cobertura e deixando o estádio como ele está hoje, que está muito bonito e confortável para a torcida. Sonho ainda em ver esse clube cada vez maior, com o anel de arquibancadas completo, com cobertura, para dar mais conforto às torcidas, porque nós temos observado nos últimos tempos que o jogo bom, o jogo de muito público, as decisões, não há lugar suficiente no estádio para acomodar as pessoas que afluem ao Cometa. A par disso, nós realizamos também a valorização durante aquela gestão das categorias de base do clube, a valorização do sócio, realizando diversas atividades em que o sócio era o principal foco, como o torneio de sócios, o sorteio entre sócios kits com a mensalidade, e pela primeira vez na história do Cometa, nós atingimos a marca de 199 sócios pagantes da mensalidade naquele período. Então foram essas ações que possibilitaram que a gente tivesse o êxito financeiro e deixar o clube sem nenhuma dívida ao final da nossa gestão.
com o título de campeão municipal naquele ano também. Utilizando-se da pesquisa que o professor Feda realizou para a edição do seu livro do Cometa, consta registros de que em 16 de dezembro de 1963, nas dependências do Hotel Alvorada, foi realizada uma reunião da diretoria do Esporte Clube Cometa para definir a compra definitiva da área de terra aqui, com 12 mil metros quadrados, vendida pelo senhor João Alípio Gribler. Os fundos necessários para essa aquisição vieram através de um empréstimo junto ao Banco Agrícola Mercantil, S.A., que tinha uma agência em Itapiranga, a Caixa Rural Não Popular, o nosso Sicob atual, da Sociedade 7 de Setembro, dos sócios remidos e mais doações em geral. Então, o valor exigido de 600 mil cruzeiros foi fornecido ao Cometa no dia 21 de dezembro, data do pagamento, mediante recibo de compra e venda. Eu sou Roberto João Kircher, sou conhecido aqui no Cometa como Pedro. Eu tive o prazer de começar a jogar no Esporte Clube Cometa em 1977. O sonho de toda gurizada era conseguir jogar num time importante, um time forte do município, que era o Cometa. E assim, eu tive o prazer de jogar sempre perto dos bons jogadores. A gente só conquista coisas com bons companheiros, bons atletas. E o Cometa sempre na época era formado por bons atletas. Nós tivemos umas boas passagens. Aí, na verdade, a gente começou a crescer mesmo quando começamos a jogar regionais e estaduais. Aí o ano mais importante que eu participei do Cometa foi em 89, que a gente tinha um time bom, mas errou em umas coisas e ficamos vice-campeão RBS. Mas a gente tem que saber, com as derrotas, reconhecer as coisas que erramos. O ano seguinte melhoramos um pouco o time e conseguimos ficar campeão em 1990, com um time praticamente só caseiro e, graças a Deus, com bastante companheiros, amigos. O Cometa é um time que trouxe sempre amizade e eu sempre digo, futebol, muitos dizem que é panela, mas futebol tem que jogar com amigos. Eu acho que o futebol é bonito e o time do Cometa hoje sempre foi um time que formou muitos jogadores e o Cometa é praticamente uma categoria, teve sempre categoria de base muito forte e foi um orgulho jogar no Cometa. Eu tive o prazer de jogar, ser dirigente do Cometa, presidente e jogar com grandes jogadores que passaram pela região. O orgulho é assim, a gente jogamos praticamente a vida inteira no Cometa e graças a Deus hoje conseguimos ainda jogar no veterano, agora há um bom tempo. Eu acho que minha passagem pelo Cometa, passei por duas gerações de jogadores e eu sempre assim, enquanto o cara tiver saúde e puder jogar futebol, é sempre importante dar exemplo para a gurizada e futebol se faz com amigos e entre amigos. O meu nome é Jacinto Sete, pensa no nome bonito, né? Apelido Casquinha, todo mundo me conhece pelo apelido, ainda bem, né? Falar do Cometa, da história do Cometa, é falar de uma vida, né? Até porque eu vim de São Lugero para o mundo e com 11 anos e sempre fui um torcedor do Cometa, desde que vim morar na cidade, né? E cada vez mais que o tempo foi passando, essa paixão foi aumentando e a gente cada vez se aproximou mais. Então, para contar uma breve história da minha passagem pelo Cometa, como presidente, como torcedor, como jogador, quase nada, né? Como é que eu ia pegar a vez no time do Cometa, sendo que o ponteiro esquerdo titular era o Jego, né? Sem chance. Mas enfim, sentei no banco algumas vezes, depois saí do banco direto para o veterano, né? Essa foi a minha trajetória como atleta do Cometa. Aí vou contar um pouquinho. Como dirigente, então, do Cometa, né? Em 2009, quando assumi a primeira vez como presidente do Cometa, o Valentim era o presidente, e ele estava tentando arrumar alguém para assumir no lugar dele, porque ele tinha sido presidente em 2007, com êxito, inclusive, né? Tinha ficado campeão da fase oeste. Em 2008 ele continuou como presidente e ele estava tentando arrumar um substituto para ele para 2009 e ele veio falar comigo.
E eu nunca imaginei um dia eu ser presidente do Cometa, até porque sempre imaginei o tamanho da responsabilidade de um dia presidir esse clube, né? E quando o Valentim me pediu para ser, eu disse, não, sem chance, não tem como. Aí foi passando e ele disse, imagina, tu vai ter a oportunidade de presidir o Cometa nos 50 anos de fundação do clube. Aí me aumentou mais ainda a responsabilidade. Mas enfim, foi até que aceitei o desafio, montamos uma diretoria, inclusive com o Valentim, acho que foi meu vice, e montamos uma diretoria e com a ajuda da comunidade toda, patrocinadores, isso engloba todas as empresas que ajudaram, poder público, torcida maravilhosa que abraçava sempre o Cometa, continua abraçando. A gente montou uma equipe, tivemos a sorte e também somando a competência de todos que norteavam aquele ano ali, que nos ajudavam, de ser campeão da fase oeste, né, do Campeonato Estadual de Amadores, e depois então conquistando até então aquela data o maior título do Cometa na sua história, que foi campeão estadual de Amadores, onde a gente acabou decidindo o título aqui contra o Canto do Rio de Florianópolis, acabamos ganhando o jogo por 4-3. Mas o que mais me marcou naquele ano foi o título da fase oeste, onde a gente perdeu o primeiro jogo em Pinhalzinho. O Wilson Schneider era o treinador, e ele, eu acho que, se eu não me engano, ele foi expulso lá, o Valentim foi de substituto, eu acho que foi, não lembro. Mas o Wilson sempre era o Abel Pereira lá do Cometa, né? Prestando serviço com bastante competência dentro e fora de campo, né? E às vezes se exaltava devido ao interesse realmente para que as coisas funcionassem e dessem resultado positivo. Mas enfim, então acabamos perdendo esse jogo lá em Pinhalzinho, por Ajap, 3-1. Precisaríamos daí em casa reverter um resultado negativo, onde que seria bem difícil, porque o time deles era muito bom. Mas fizemos assim uma campanha muito grande, um trabalho forte naquela semana, lotamos o Estádio da Montanha e conseguimos reverter um resultado e vencer por 4-1 e sermos campeão da fase oeste. Então isso foi o que mais me marcou, né? E assim então continuou a história, acabamos daí organizando então a festa dos 50 anos de fundação do clube. E voltei a ser presidente em 2012, 13, 17, 18 e 19. Mas sempre assim, quero agradecer a todos que me acompanharam nesses anos como presidente, né? Sempre falo, é uma responsabilidade muito grande para a gente dirigir esse clube, né? Porque existe um carinho muito grande, uma torcida muito grande, e junto com essa torcida, então, claro que aumenta a responsabilidade, né? Mas todos esses 6 anos que eu presidi o Cometa, eu sempre falo, a gente não fez nada sozinho, a gente fez tudo com a ajuda de uma comunidade toda, né? Engloba isso a torcida, os patrocinadores, as empresas que sempre ajudaram, o poder público, os atletas, os companheiros de diretoria, né? Uma grata satisfação para nós foi quando a gente mobilizou de novo as categorias de base em 2012, onde foi extinguido o Genoma Colorado, que era na época da JBS, né? E a gente, em conversa, eu e o Valentim, trouxemos o Beto e a galerinha para cá e conseguimos iniciar novamente as categorias de base do Cometa, e que assim continua até hoje com grande sucesso, muitas crianças jogando desde pequenininhos, 5, 6 anos, e essas crianças crescem, acabam ficando com uma ligação mais forte junto ao nome do Cometa. E isso faz com que o Cometa, cada ano que passa, seja maior, e vamos torcer para que isso continue assim, né? Sempre conquistando títulos, que é o objetivo. Outra coisa que me marcou bastante, que era o que agradecer, foi a constituição da torcida organizada do Cometa, que é a Copa 2, uma torcida organizada de fato, que vai nos lugares torcer, né? Sempre torcendo com educação, e que dá um brilho muito bonito aos eventos
que o Cometa participa, seja aqui ou fora de Itapiranga. Beleza, meus queridos? Então, isso é um breve relato da minha história participando como dirigente do Cometa e como torcedor desse querido clube. Meu nome é Wilson Schneider, sou natural de Itapiranga, mesmo morando em Iporã. Na época, tinha que nascer em Itapiranga, então parece destino. Depois acabei vindo morar em 1988 em Itapiranga. Mas no futebol e pelo Cometa, a história começou em 2007, 2006 na verdade, com o primeiro campeonato municipal, e foi a final contra o América de Laranjeira, o Flamengo de Laranjeira, e a gente felizmente foi vencedor dessa competição. Aí tinha um pouco esfriado as coisas e para continuar ou não continuar, e de repente surgiu a oportunidade de a gente participar do hoje estadual Fase Oeste. Eu posso garantir para vocês que foi uma ideia assim de um dia para o outro que nós falamos, eu e o Valentim me convidou para de hoje para amanhã a gente começar a fazer um time, e de repente ele tinha uns contatos já tudo prontos, e a gente montou o time praticamente numa semana, né, em 2007. E fomos com um time bastante caseiro, né, e com muito trabalho. Lembro que em dias de chuva, treino era 20, 22 pessoas, e o trabalho então era bastante forte, com o intuito lógico de ganhar, e felizmente ganhamos a Fase Oeste. A fase estadual, então, não, né? E aí depois a gente voltou em 2009, depois de 2008 a gente ficar fora. Em 2009 a gente voltou como treinador e com o Casquinha daí presidente, mais o Valentim diretor esportivo e vice-presidente. E a gente ganhou a fase Oeste e a fase estadual, felizmente, e também com muito trabalho na época, com pouca gente de fora, né? Só os pontos assim bem específicos, as posições que a gente tinha muita deficiência na época. E deu o resultado que a gente conseguiu ser campeão então das duas fases. 2010 me marcou muito o Sul Brasileiro, me marcou muito mesmo porque teve umas dificuldades que surgiram de última hora, que até hoje eu tenho certeza algumas pessoas não entendem por que alguns tiveram que ficar fora. Inclusive o Vitor, na época, era jogador, e de um dia para o outro surgiu a informação de que os atletas deviam estar registrados no BID da CBF. E aí vai correr para onde? Uma sexta-feira descobrimos que o Vitor tinha registro no Grêmio Santanense. E então, enfim, era tarde, era tudo tarde. Nós até tentamos com o pessoal da federação aqui manobrar alguma coisa e tentar ver o que dava para fazer, mas infelizmente o Vitor, na época, eu lembro do Vitor que foi uma situação mais difícil aí de ser administrada, e ele teve que ficar fora, e nós não tínhamos o que fazer. O Vitor então fora desse campeonato, e que era importante, e a gente ficou vice-campeão, perdeu para o Gramadense. Na verdade, o nosso título foi perdido para o Gramadense, mas a gente ganhou os outros dois jogos, foi importante. 2013, vice-sul brasileiro, de novo, vice fase oeste. Lembrei hoje, a gente perdeu lá em Xanxerê contra o Olaria. Perdemos o jogo 4-3, um jogo que podíamos ter também ganhado, podíamos ter, com certeza, ido melhor. Lembro muito bem daquele dia, tudo que deu errado. E por isso que eu tenho a certeza de que a gente podia ter sido campeão com até tranquilidade se nós tivéssemos tomado algumas decisões melhores. Aí em 2016 voltei de novo como treinador. Desta vez a situação do clube já era mais difícil, a opção era por não investir, embora que depois acabou se investindo também, só que investimos errado e acabamos criando séria de dificuldades para o clube e também pela primeira vez não classificando para a segunda fase, né? Então fomos eliminados na primeira fase, o que não tira, a gente não pode só contar das coisas boas, né?
Foi um ano difícil para mim, que eu assumi, junto com demais membros da diretoria, mas que não deu resultado nenhum. E aí depois a gente acabou trabalhando mais com a diretoria para a questão de patrimônio do clube, a questão de manutenção das coisas do clube, do gramado, da base, da categoria de base, que precisa muito de suporte em materiais e tudo que a diretoria precisa. Então, desde 2007 a gente está ajudando, sempre participando, mas não mais como treinador desde então. Mas estou muito feliz pelo que a gente conseguiu e pelo que a gente também não conseguiu, porque tudo o que a gente comete, erros e equívocos, a gente tem um aprendizado, se a gente quer, né? E eu, graças a Deus, eu busquei aprender com os erros e com as coisas que eu fiz errado, que aconteceram de maneira não agradável às vezes, mas tenho certeza que aproveitei todo momento da melhor maneira possível e em favor desse clube. Valentim Lauschner, sou natural de Itapiranga mesmo, né? Mas nasci, criei em Ervalzinho e vim morar aqui em Itapiranga em 98, né? Isso faz 25 anos atrás. E desde aí, logo que vim para cá, fui convidado para fazer parte do clube, com meus amigos que já eu conhecia naquela época, principalmente o Pedro, na verdade, né? Jogamos junto futebol com a Aliança. E aí fiz parte do time onde joguei vários anos, no campeonato municipal, regional. Também tinha uma taça Tunápolis, onde era um campeonato, na verdade, durante a semana. E era de alto nível, onde podia pegar atleta e fora ficamos campeão, inclusive, tá? E tem aí a taça, a recém eu vi ela, está lá em cima, postada, não? E depois, mais adiante, não sei, o destino queria isso aí, eu apeguei mais aqui no Cometa, porque justamente aqui que aconteceu, é um episódio que a gente tem que falar também, não é só alegrias, mas uma tristeza, onde perdi meu irmão, onde ele fez um favor para o Cometa, tirar o calpão, né? E caiu e faleceu na hora, né? E depois nunca mais eu também saí do Cometa, penso de repente por ele sair, eu sempre não consegui mais sair, também não procurei e eu fiquei mais apegado no Cometa, né? É uma coisa que aconteceu, faz isso aí também, então, 23 anos atrás, né? Vai fazer 23 anos atrás, então é um monte de tempo. E depois aí joguei vários anos campeonato aqui municipais, onde ficamos campeão em 2000, 2001, 3, 4. Uma vez ficamos vice. No final, último campeonato de 2006, ficamos campeão contra o Flamengo de Laranjeira. E depois mais aí, eu já fazia parte da diretoria antes, onde o Canísio Ludwig era o presidente, né? Ele era o presidente até treinador. E aí no final de 2006, ao convite do Pedro, meu amigo, que jogou bola junto muitos anos, me convidou para ser presidente e eu formar a diretoria, então, né? E falei para ele que eu ia até aceitar, mas que então o Cometa que não jogasse mais o municipal, tá? Então foi uma coisa assim que eu me botei na cabeça, eu como empresário e tal, né? E naquela época, então, o prefeito Vunibaldo Resch e Milton Simo, naquela época, o Sampiva, que era o contrador interno, me lembro muito bem, estava aí junto, o Escalão, eu liguei lá e marquei uma reunião junto com eles, né? Quem me acompanhou, eu acho que foi o Miguel Schneider, me acompanhou, que eu tinha a ideia de jogar estadual, aquela fase oeste, e para nós não jogar mais municipal. Aí eu falei da ideia, tal, tudo, né, de nós recomeçar de novo, né, para jogar estadual como eu jogava um dia antes o RBS. Mas então foi uma divisora, assim, de Cometa de vários anos que não jogava mais, e o recomeço de não jogar estadual. Aí eu consegui, graças a Deus, logo eles decidiram já, o seu prefeito, Vunibaldo Resch, Milton Simon, se nós não ia jogar municipal, então daria a palavra que sempre ia ajudar com a locomoção, principalmente ia ajudar a locomoção da saída, porque as viagens são muito caras. Então nós tínhamos já o respaldo da prefeitura municipal, então o resto era, então, no caso de formar a diretoria, então, né,
então nós tínhamos essa possibilidade de jogar estadual. Ele foi uma hora para outra, a gente fiquei sabendo que já tinha a primeira reunião arbitral, que era lá em Coronel Freitas, naquela época. Eles coordenavam o campeonato, o senhor Zelindo Matiasso, né? Hoje é meu amigo ainda, né? E, queira Deus, ainda tinha tempo hábil, procurei logo, que tá principalmente que era os mão direita, era o Wilson, convidei ele trabalhava na Cooper. Eu liguei para ele antes do meio-dia, que é para vir logo, que eu precisava falar com ele. Eu sou meio assim, decisivo no caso, né? Aí ele queria esperar até de tarde, eu falei, não, tem que ser hoje, antes do meio-dia. Dizer, tu quer ser treinador, sim ou não, né? E aí ele aceitou logo, né? Eu falei que tá de ideia que eu já tinha falado um pouquinho antes com o prefeito, né? E já me localizei onde vai ser a próxima reunião, seria em Coronel Freitas, me acompanhou o Miguel Schneider e o Wilson Schneider, e fomos até lá, Coronel Freitas, participar da reunião. Até não sabia, até uns clubes não sabiam, eram outros municípios que participavam, né? Eram os representantes dos seus clubes, e pedir quem é o Cometa. Aí eu falei, você não conhece o Cometa? Um cara lá de Chapecó falou, isso aí já ficou campeão RBS em 90, ficou vice, é bom de começo, lá tem jogo, lá tem futebol. E aí já ficamos mais assim conhecidos. Então, para encurtar rapidinho, né, fizemos um time bem assim, no município, pegamos 1, 2, 3 de fora, umas posições pontuais, e logo no mesmo ano ficamos campeão na fase oeste, e na fase estadual era mata-mata, né, que nem agora, por exemplo, era, e caímos fora com o show de esporte de Laguna. Perdemos os pênaltis em casa, empatamos lá e perdemos os pênaltis em casa. E depois, mais adiante, em 2008, fizemos um time, erramos até nas contratações, fizemos uma junção praticamente com mais atletas por aí de São Miguel Oeste e Chapecó, e até treinador pegamos de fora e não deu nada certo. Aí nas mata-mata, eu acho que primeira, segunda mata-mata, caímos fora já. Tá? E aprendemos com esse erro, e inclusive não podia ser mais presidente, só poderia, conforme o estatuto, em 2008 não podia ser o presidente em 2009, e justamente tinha os 50 anos, homenagear os 50 anos do Cometa. E precisava correr atrás para conseguir realmente pegar o cabeça, quem poderia ser o presidente para, então, no caso, presidir naquele ano, e ter essas condições de jogar estadual. Pedi a primeira vez para o Casquinha, a segunda pedi para vários outros também, mas ninguém tinha muito interesse, não tinha tempo também, de repente, né? E a segunda vez ele foi, antes do meio-dia, passou a minha loja, Casquinha, tu vai de presidente, sim ou não, senão precisamos mudar o estatuto. Aí ele nem falou 2 palavras, eu aceito, tu me ajuda, eu te ajudo, eu falei. Ah, tá bom. Aí já ele formou a diretoria, graças a Deus, formou e ficamos campeão da fase oeste e também no estadual, graças a Deus, e ainda deu a classificação para nós jogar o Sul Brasileiro, e justamente com essa sorte ainda, nós tínhamos, porque nem o estadual nós tinha, de nós conseguir jogar o estadual em casa, decidir que seja aqui em Itapiranga, e também o Sul Brasileiro aqui também em Itapiranga. E por destino, assim também, por motivos que nem o Wilson já tinha comentado, ou vai comentar, de última hora, nós perdemos 3 atletas, inclusive o Vitor Engel, o Diva, se não me engano, até o Jair, né? Não podia jogar, eram praticamente nossos 3 melhores jogadores, né? E nós não conseguimos ficar campeão, mas ficamos em vice-campeão, ficamos muito felizes, daí a taça de Sul Brasileiro, né? E depois vai indo, vai adiante, 2012 ficamos vice-campeão, 2013 também, 2015 também vice, 2017 Casquinha assumiu de novo, assumiu também 12 e 13 também, né? Mas nós chegamos, que nem outros clubes nem chegam ao vice, ou nem classifica, a gente tem que estar feliz com também ficar o vice, valorizar o vice. E 2017 voltamos ao título de novo na fase oeste, né? Quase, praticamente, ficamos campeão estadual, jogamos a final, inclusive ficamos vice, né? 2017. 19 chegamos de novo com Casquinha presidente, eu fui treinador, inclusive, e conseguimos chegar à decisão contra o Maravilha CRM. E também depois, mais adiante, tinha 1 ou 2 anos que não tinha por causa da pandemia, em 2020, então ele pediu para mim, Casquinha, para ser presidente de novo, que faz tempo que não era mais, realmente não era mais presidente, mas sempre ajudava para todos os presidentes que presidiam a Cometa, então eu falei que ia aceitar, né? E aí formei a equipe,
e graças a Deus, em 2021, no caso, ficamos chegamos na final, né, 2020, na semifinal, caímos fora contra o Maravilha. E 2022 classificamos, ficamos vice, mas classificamos para jogar a estadual final. E graças a Deus, queira Deus, foi meu sonho, na verdade, conseguir realizar um grande sonho de tantos anos, ser como presidente, ser campeão, e até como a forma que foi, que era naquele ano, 2022, ano passado, era um mata-mata, era bastante cansativo. Se nós ia jogar a final, então seriam 3 viagens longas, tudo no litoral, então, com 3 vitórias fora e 3 vitórias em casa. Então ficamos campeão invicto, né? Então uma forma assim, foi uma coisa espetacular, né? Então, na verdade, isso é uma coisa assim já falei no caso como atleta e também falei como dirigente de todas as de vice-presidente, presidente e treinador auxiliar e diretor esportivo, uma coisa muito importante. Nós tínhamos a escolinha aqui em Itapiranga, mas não tinha a escolinha do Cometa, na verdade, né? E, na verdade, tinha meu guri, tinha 12 anos de idade, eu pensava de conseguir, pelo menos, proporcionar para ele também jogar uma competição maior, assim. E não só ele, aí, no caso, aqui em Itapiranga, Cometa. Então tinha o Diva, tinha o Grêmio, e o Betinho tinha o Inter, lá na Seara. E de uma hora para outra, hoje podemos dizer, graças a Deus, deu tudo certo. Aí eu fiquei sabendo, quando tinha a taça de São Joense, ficamos sabendo, lá, inclusive o Índio Paulo me contou, que o Beto não vai ser mais o treinador do Inter. Então eu já liguei para o Casquinha estava em Itapiranga. Casquinha é o seguinte, o Beto está fora, vamos pegar ele para jogar, recomeçar assim, a categoria de base. E o Beto, ele está aí, está triste, não tem mais emprego. Vamos convidar ele para começar uma escolinha do Cometa. Mas por que escolinha do Cometa? Uma coisa também muito importante. Aqui a maioria é Grêmio Inter. Mas para ser melhor de conseguir formar uma equipe, nós pensávamos ficar com a cor que seria do Cometa. Para conseguir sair na cidade, onde eu fui atrás de 29 empresas e as 28 empresas me ajudaram, foi feito um caixinha separado, né, para não envolver a diretoria que naquela época o Casquinha envolveu muito o serviço mais para eles, né? Eu tinha apoio do Casquinha, falei, time faz acontecer, e sempre tinha apoio nos treinos aqui e também os professores naquela época, o Beto, então o professor Beto, depois logo mais nós tinha já o auxiliar, que era o Lucir, já apareceu, depois veio o Ruan, agora a gente tem o Vinícius, 3 professores formados, perdemos o Beto, que é hoje o diretor do esporte, que foi o tempo aqui como treinador do esporte. Então foi como assim, conseguimos sempre segurar na boa, tipo assim, nossa base. E também quem mais ganhou ainda, não só foi o Cometa e o Itapiranga, despertou a região, Aliança, São João do Oeste, Grêmio Porã, Grêmio Tunense, são umas equipes que também não tinha. E depois, quando nós, com o tempo, eles viram que deu certo, porque eles sempre emprestaram atleta para nós, jogar o estadual de amadores, no caso, né? E onde, naquela época, depois de Coronel Freitas, também, inclusive, era o coordenador da base, e aí depois o tal do Pedrão, que era de Chapecó, ele presidia, inclusive perdemos esse amigo nosso, com a pandemia, ele faleceu, Pedrão, que Deus o tenha, também coordenou vários anos o estadual, e depois, mais adiante, nós não tínhamos mais aquele êxito estadual, e aí depois, vindo aquelas equipes da região, graças a Deus, hoje tem umas competições boas, que a gente está jogando, não só nós, os nossos municípios vizinhos, né? Que é muito bom para a região. Não adianta, por exemplo, o Itapiranga ter um time da base e viajar até Chapecó, Coronel. Nós viajávamos para Itá, viajávamos para Concórdia, e agora tudo mais perto e um nível muito bom. E sempre chegamos e formamos a mais que atleta, cidadãos, né, que estão aqui representando os seus municípios muito bem, né? Seus municípios, representam o município nos seus jogos escolares e também nos seus clubes, né? Eu penso que é mais ou menos isso aí, que a gente está ali colaborando para a comunidade e proporcionando para todos os atletas na base adulto
e também ajudar os companheiros que pegam a frente. A gente sempre está à disposição para ajudar, colaborar o que for preciso. Meu nome é Francisco Pelentir, eu sou atual presidente do Esporte Clube Cometa, o clube do qual aprendi a admirar e defender nos últimos anos, após vir morar em Itapiranga. Me mudei para cá em 2013. Quando cheguei aqui, ouvia falar do Cometa, que era um grande time, que jogava estadual, mas nunca havia participado diretamente da diretoria, não havia participado de nenhum clube assim, de tamanha grandeza como o Esporte Clube Cometa. Sempre participei do futebol amador, sempre ajudando, mas com essa dimensão não. E em 2017, a partir de 2013 comecei a participar dos veteranos do Cometa, ajudando, né? E depois, em 2016, foi a época em que eu recebi o convite por ter o filho na base para ajudar a categoria de base, a qual estava sofrendo uma reformulação, estava por ser extinguida e nós conseguimos manter e dar uma renovada. E no ano de 2016 para 2017 eu fui convidado para ser tesoureiro do clube, o qual eu fiquei no ano 2017, 2018, 19, 20, dei uma pausa ali em 21, voltei novamente, e 22. E com certeza nesses anos aí tivemos grandes conquistas. O Cometa mostrou o seu tamanho, a gente aprendeu a valorizar ainda mais e ver a grandeza que é o Esporte Clube Cometa, devido a essas conquistas e devido ao reconhecimento que o clube tem fora de Itapiranga. Viajamos regionalmente, jogando regionais, jogando a fase oeste, e culminamos com no final do ano passado, jogando em Florianópolis, jogando em Palhoça, e aonde tamanha torcida o Cometa tem, que a gente chegou lá e nós tínhamos mais torcida que a equipe local, inclusive. Então ali, a real dimensão do Esporte Clube Cometa, a real dimensão do tamanho desse clube. Nesse ano, aceitei o desafio de ser presidente do clube e estamos aí em exercício, estamos aí atuando, fazendo o melhor para que o clube mantenha essa tradição de ser campeão, de chegar nas cabeças, de chegar nas finais e defendendo com certeza o título da estadual, o que não é para qualquer um, né? Ser campeão estadual de amadores, a gente analisando o caminho que a gente percorreu e as equipes que tem no litoral, na zona sul, as equipes grandes, onde tem grandes jogadores que muitos deixam de jogar profissionalmente e começam no amador, onde as coisas são mais fáceis de fazer por causa da proximidade. O nosso trabalho aqui é ainda mais grandioso. Então, Cometa sendo campeão estadual em 2022 foi de uma grandeza que para muitos talvez não apareça, mas para a gente que está fazendo o trabalho no dia a dia, esse clube ele é gigante hoje. E também com as categorias de base, né? Hoje nós temos aí, mantemos desde 2013 até hoje, todas as categorias, do 5 até o 17, 18, temos mais de 150 atletas atuando nas categorias de base, o que para nós eu acho que é um principal, né? Eu entrei no Cometa, na diretoria, principalmente por causa da categoria de base, que eu tinha meu filho ali, e aprendi a ajudar e gostar dessa gurizada, e estamos incentivando e valorizando até hoje. Então, assim, a dimensão do Cometa é só quem está aqui, só quem mora aqui na cidade, só quem conhece, para saber o tamanho desse clube. E nós vamos continuar erguendo o nome dele, honrando o nome dele, fazendo as coisas certas e valorizando tudo aquilo que os demais falaram aqui, tudo aquilo que os demais construíram nesses anos, desde os anos 60, 50, desde quando foi formado o Cometa, desde quando começou. Cada um colocou o seu tijolinho ali, cada um fez sua parte, valorizando, cada um deu o melhor de si. E chegamos hoje aí, 2022, o clube com 60 e poucos anos, com certeza com um pedaço de cada um, com a ajuda de cada um. Nada se faz sozinho, nós vamos passar, mas o clube vai ficar e esperamos deixar o clube grande como ele é, valorizado como ele é, deixar o clube em dia e reconhecido como ele é hoje, tanto no cenário regional, mas principalmente em âmbito estadual, que o Cometa hoje atual campeão estadual de amadores. Então, as minhas palavras desse clube, falar desse clube, para mim me enche de orgulho, para mim
é uma grande honra falar num clube do qual eu ajudei a construir a história. E estamos aqui mesmo para falar do Cometa e valorizar o Cometa. Cometa é grande, é gigante e espero que daqui para frente continue sempre com grandes vitórias, sempre aparecendo no cenário nacional, no cenário estadual, no cenário regional, com grandes vitórias, com grandes títulos. Então, as minhas palavras sobre o Esporte Clube Cometa seriam essas, seria o prazer que eu tenho de fazer parte desse clube, das pessoas que fazem parte dele, de conhecer pessoas, de saber o que aconteceu aqui e o que está sendo construído, e o que foi construído. Então, Cometa é gigante, Cometa é grande e merece realmente essa reportagem, merece realmente esse trabalho que está sendo feito em nome do clube. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho dos troféus, né? Os principais, os inícios dos troféus, né? De cada categoria, enfim. Tem vários outros troféus, né, na galeria, mas vamos estar apresentando aqui os principais, pelo menos o início de cada competição, né? Vamos mostrar então esse aqui, que é uma relíquia, primeiro campeonato municipal, né, do ano de 1974, olha só, que relíquia, hein? Então, onde o Cometa acabou conquistando o título municipal em 1974. Show de bola, um orgulho, o início da nossa trajetória. E assim, então, vamos apresentar os demais troféus aqui expostos. Eu não poderia deixar de apresentar também, né? Porque o Dal Bosco me fez uma surpresa, me dando uma camisa que ele tinha guardado, uma camisa que eu usei na final do campeonato de 86, 87, que nós fomos... O primeiro título de campeão regional do Esporte Clube Cometa, nós conquistamos em 86, 87. Outro troféu que para mim significa muito é esse aqui, que nós fomos, a primeira vez que nós fomos campeão de um campeonato a nível de região oeste, que foi a Copa RBS em 1990. E na época é considerado hoje a fase oeste naquela época. E eu tive a felicidade de, além de ser atleta, eu era o presidente do Esporte Clube Cometa. Esse troféu aqui, o maior de todos, é bem significativo também, porque em 93 foi feito um campeonato, o primeiro campeonato regional de futebol de campo, e nós, com o Esporte Clube Cometa, também fomos campeões. Também queria mostrar essa taça que significa muito para mim, principalmente, particularmente, mas também para o Itapiranga, para o Esporte Clube Cometa. Aí foi o recomeço do Estadual de Amadores, pelo nome Estadual de Amadores, depois de campeão RBS. Ficamos campeão na fase oeste em 2007, onde eu presidia como presidente, junto com mais companheiros. Em 2010, graças à classificação do estadual, onde nós ficamos campeão, o Sul Brasileiro era aqui em Itapiranga, ficamos vice-campeão. Então a gente tem uma taça aí de vice-campeão Sul Brasileiro, onde era aqui em Itapiranga. Vamos apresentar aqui, esse aqui foi o troféu que nós ficamos campeão da fase oeste em 2009, onde eu relatei antes que a gente ganhou a final aqui do AJAP de Pinhalzinho, onde vencemos o jogo final aqui por 4-1 e conquistamos esse belo troféu da fase oeste. E logo depois, no mesmo ano, então, acabamos conquistando este troféu aqui, que foi até então na história o maior título do Cometa conquistado, que foi o estado de Santa Catarina, onde nós ganhamos a decisão aqui do Canto do Rio de Florianópolis pelo placar de 4-3, um jogo bastante disputado. Penso num troféuzinho suado, né, mas que valeu bastante. Seguindo então, em 2017, conquistamos este troféu aqui, que é da fase oeste também, onde ficamos campeão, jogando contra o Grêmio União de Iporã do Oeste. A decisão aqui no Estado da Montanha, lotada também, um jogo maravilhoso, onde foi os dois clubes fizeram 2 jogos fantásticos, né, onde 2 clubes se respeitando bastante dentro e fora de campo, e o Cometa conseguiu conquistar esse título tão importante, que foi a taça, então, da fase oeste, mais uma vez. A taça mais recente, Pertini, gostaria que o Pertini desse aqui, o atual presidente, apresentar a taça que nós ficamos campeão no ano passado, o Estadual de Amadores. O Pertini era meu mão direita, é o tesoureiro, o diretor financeiro. Tem uma taça aí que era um sonho nosso. Com certeza. Fala aí, Pertini. Depois nós
perdemos a final da fase oeste aqui em Itapiranga para o Ipiranga de Cedro. Nós fomos atrás do título estadual, conseguimos a vaga para o estado e conseguimos, com essa equipe que está no quadro aqui, ser campeão invicto da fase estadual, com 6 vitórias em 6 jogos. Então, um título realmente que marcou para o Esporte Clube Cometa. E com esse título a gente se classificou também para jogar este ano o Sul Brasileiro. Então, não poderíamos deixar de apresentar aqui também uma pessoa tão importante em todos esses anos de história do Cometa, né? Quero chamar aqui o nosso amigo Adãozinho. Faz favor, Adão. Para quem não conhece, o Adão é um eterno ecônomo do Cometa, uma pessoa que está sempre aqui prestando serviço voluntário ao Cometa, e não poderíamos deixar ele fora dessa história maravilhosa chamada Esporte Clube Cometa. Como já é praxe em todas as edições do Fußball em Porto Novo, quando nós vamos em algum clube gravar, nós entregamos um brinde, um kit da nossa patrocinadora master, a Lasberg. E hoje não poderia ser diferente. Nós estamos aqui no estado da Montanha, do glorioso Leão da Montanha, o Esporte Clube Cometa, e eu vou fazer a entrega do kit para o presidente atual do clube, o meu amigo Pelentier. Muito obrigado. Obrigado, Feda. Parabéns pela bela iniciativa desse grande programa aí que está fazendo com os clubes da região. Deixo aqui o convite a todos para que na próxima sexta-feira nos prestigiem nos canais da SA TV em mais um episódio de Fußball em Porto Novo. A Tipo Esportes, a cada 8 episódios, irá sortear uma bola oficial de futebol e a empresa Lasberg, o nosso Shop Lasberg com história, irá em cada clube que nós formos gravar o programa, irá dar um kit para o clube para que eles usem da maneira que melhor servir a eles.